seguindo aqui agora e já vamos entrar no tema Oscar, porque temos aqui muita informação, então já vamos falar sobre isso para não perder tempo. Vamos lá. Até gravei um vídeo para os membros ontem sobre isso, né? Que foi sobre a questão do Oscar, mas vamos, né, recapitular tudo aqui. O São Paulo informou ontem que o Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas. O jogador foi encaminhado ao hospital e se encontra instável e está em observação para exames complementares. Foi o que o São Paulo divulgou, né, de forma oficial ontem à tarde, né? Aí, o que chama a atenção aqui é o seguinte: logo depois o André Hernan trouxe a informação de que quem está perto, ele convive perto do Oscar, entende que é muito difícil que o Oscar volte a jogar futebol, que a tendência é que ele encerre a sua carreira. Aí, ó. Quem convive com o Oscar entende que dificilmente ele voltará a jogar futebol. Nos exames de hoje, na Barra Funda ainda, ele passou muito mal e foi levado para o hospital, tá? Então foi o que aconteceu aí o Gabriel Sá traz aqui que ele teve que ser levado de ambulância, né, aí pro hospital, porque ele começou a passar muito mal. Olha só que, cara, que negócio sério, né? O André traz aqui, né, de que o Oscar chegou a perder a consciência, ele passou muito mal, chegou a perder a consciência, né, e levaram ele de ambulância, né, ali nas pressas pro hospital, para vocês verem como o negócio é absurdamente sério. O cara chegou a perder a consciência, né, aí foi pro hospital, né, e segundo o São Paulo, né, está estável aí a situação dele. No momento, cara, assim, a tendência realmente é que ele encerre a carreira dele. Acho que o mais importante de tudo não é nem o São Paulo, nem o jogador, e sim o Oscar, né, para ele se recuperar, disso aí. O outro ponto que chama a atenção aqui é o seguinte: algumas pessoas que cobrem o São Paulo, né, que tem informação, né, conhecem os bastidores do São Paulo, já desconfiavam, né, de que o Oscar tinha um problema cardíaco. Entendeu? Isso já circulava nos bastidores do São Paulo. Só que só ontem, né, que aconteceu essa situação, né, que ele passou muito mal e teve que levar ele para o hospital, que o São Paulo divulgou de forma oficial, né? O André, né, colocou aqui, ó, história delicada e que já circulava nos bastidores do São Paulo e que agora se tornou público, né? Então já se falava, né, dessa parte aí, né, do Oscar ter um problema cardíaco. Isso nos corredores do São Paulo já se falava. Não foi algo que pegou todo mundo de surpresa. O que pegou de surpresa foi que ele passou muito mal ontem, né, e teve que levar ele para o hospital. Aí foi uma surpresa. Mas essa questão cardíaca não é algo novo, né? Quem está ali perto de São Paulo, ouve ali os bastidores, está ali no dia a dia, já tinha escutado algo sobre isso. Entendeu? Então, cara, assim, muito triste, né, rapaz? Muito triste mesmo, porque primeiro a gente tem que torcer pro cara se recuperar, ficar bem, né? Sair do hospital e ficar bem, né? E depois, se é que der para ele poder jogar, joga, se não também tá tudo certo, né, cara? O que importa aí é a saúde do cara. Nada é mais importante que a saúde, né? Do lado profissional, o próprio São Paulo saia depois, né? O mais importante aí é a saúde do jogador. E triste, né, mano? Porque se você for parar pra olhar, é o segundo caso aí de problema de saúde muito grave no São Paulo só esse ano. Vocês vão lembrar que pouco tempo agora teve a situação do Luiz Gustavo, né? No caso do Luiz Gustavo foi um tromboembolismo pulmonar, né? Ele ficou meses e meses aí de fora. E a gente lembra que quando o Luiz Gustavo saiu do hospital, a informação que tinha é que ele não podia fazer nenhuma atividade física. Tipo assim, o cara não podia fazer nada. Entendeu? Nenhuma atividade física ele podia fazer, que parecia, né, que queria encerrar a carreira, que ele nem ia jogar mais futebol. Acabou que ele se recuperou, né? E teve autorização para voltar a jogar, e ele optou por voltar a jogar e tá aí ainda. E pode ser até que ele renove o contrato com o São Paulo pro ano que vem. Essa é uma questão, né, que a gente tem para resolver aí quando acabar a temporada. E agora a gente teve o Oscar agora com um problema cardíaco, né? Então já é o segundo jogador com um problema muito grave de saúde só esse ano, né? Em poucos meses aí já acontecendo essas duas decisões, tá? Aí agora vamos passar para outro ponto, que é sobre essa questão que eu comentei, que nos bastidores, né, já circulava já essa questão do Oscar ter um problema cardíaco. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Informação que trouxe o Alexandre Vieira. O Oscar optou por manter em sigilo, tá, a primeira alteração cardíaca e deve encerrar a carreira após esse novo episódio. A escolha pela não divulgação do primeiro episódio de alteração cardíaca ocorreu logo após a lesão nas vértebras sofrida contra o Corinthians, tá? E essa opção por deixar em sigilo, não divulgar, foi
algo que partiu do Oscar. O meia preferiu manter o caso em sigilo, já que havia recebido um laudo médico que o liberava para seguir atuando profissionalmente, tá? Então, ele se machucou contra o Corinthians naquela cama de gato, né? Machucou as vértebras e depois ele teve aí, né, o primeiro episódio aí, né, de alteração cardíaca, né? Então, ele se machucou, teve essa alteração cardíaca. Aí o que aconteceu? Ele preferiu não divulgar isso, né, que ninguém divulgasse, porque ele tinha um laudo para jogar, ele tinha uma autorização médica para continuar jogando, então, como tinha autorização médica, preferiu manter em sigilo e não divulgar, tá? Desde então, o jogador passou a ter acompanhamento médico recorrente e vivia uma situação considerada controlada por pessoas próximas. No entanto, durante exames nessa terça-feira, ontem, como parte da preparação aí para 2026, o atleta apresentou uma nova arritmia cardíaca que pegou todos de surpresa, tá? Então, essa é a situação bastante importante que o Alexandre Vieira traz, né, de que isso aconteceu esse primeiro episódio aí, né, de alteração cardíaca, aconteceu logo após ele se machucar com o Corinthians, né? Só que ele tinha autorização para jogar, aí manteve o sigilo. Então, é o que eu comentei. Já tinha um primeiro episódio, né, que foi logo depois contra o Corinthians e ninguém sabia, né? E ninguém sabia. Aí aconteceu isso agora, né, cara? Foi o segundo episódio, então como é o segundo episódio, né, não foi algo do nada pela primeira vez, então, por isso, por ser já a segunda vez, ele deve encerrar a carreira. Entendeu? Por ser a segunda vez, ele deve optar aí por encerrar a carreira. Agora, sobre a questão da aposentadoria, que o Alexandre Vieira traz aqui, ó. A possibilidade dele se aposentar já havia sido discutida anteriormente entre Oscar, membros da diretoria, comissão técnica e familiares. Só que isso voltou a ganhar força logo após esse novo quadro, né? Vocês vão lembrar que essa informação, né, que ele estava pensando em se aposentar aí já, e evidentemente que isso volta à tona agora depois desse novo episódio aí. A tendência é que logo após ele receber alta médica e se reunir com a família, o jogador converse com o São Paulo sobre os detalhes da rescisão contratual. A família, no momento, não deseja que o Oscar retorne ao futebol profissional, priorizando a saúde e o bem-estar do jogador, tá? Então a situação é essa. E a família dele também não quer que ele volte a jogar porque, cara, a gente tá falando de um problema de saúde, um problema cardíaco, né, cara? Um negócio muito, muito sério. E se fosse a primeira vez que isso tivesse acontecido, acho que talvez ele poderia optar por continuar, né? Mas como foi a segunda, né? É a segunda situação aí, né, de problema cardíaco, então por isso ele deve aí optar por encerrar a carreira, né? Agora espera ele sair do hospital, né? Ter alta. E depois, né, cara, ele vai conversar com a família dele, né? E devem decidir aí que ele opte por encerrar a carreira. A gente tá falando aqui dele optar por encerrar a carreira, mas pode ser que ele seja obrigado até, né? Porque vocês vão lembrar que é o seguinte, quando aconteceu, por exemplo, o caso do Luiz Gustavo, que não é o caso igual, né, do Oscar, tinha informação de que ele não podia fazer atividade física e que ele tinha que ter uma autorização médica para voltar a fazer atividade física e depois poder voltar a jogar, né? No caso do Oscar, a gente tá falando aqui dele optar ou não por se aposentar, pode ser que ele nem tenha autorização para voltar a jogar. Aí ele se aposente de forma obrigatória, né? Porque pro cara voltar a jogar, ele tem que ter um laudo médico. Quando aconteceu a primeira vez depois do jogo contra o Corinthians, ele teve esse laudo médico, por isso, né, que ninguém soube de nada e manteve em sigilo e seguiu. A gente nem sabe se ele vai ter autorização, né, para voltar a jogar. Então, a situação do Oscar aí é essa, né? A gente deve ter mais informação em breve, né? É torcer, né, cara, pro cara se recuperar bem aí, né? E depois, questão de contrato, São Paulo, jogador, né? A parte profissional, ver depois, né? O que importa aí é o Oscar se recuperar bem, né? Acho que hoje a gente deve ter mais informação aí sobre isso, né? Vamos torcer para ficar tudo certo aí com o Oscar, né, cara? Situação muito, muito triste, é mesmo, né, cara? Muito, muito complicado, né?